Muito bem, alunos. Tá chegando aqui o professor Neto com mais um vídeo de correção de atividade. Atividade que foi realizada na segunda-feira da semana passada, dia 22, que é a página 158 do nosso livro de Ápice de Matemática. E ela fala sobre multiplicação, divisão e envolvendo as nomenclaturas de metade, terça parte. E aqui a gente vai ver um pouco sobre essas nomenclaturas. Metade, o que é uma metade? Observe as regiões planas desenhadas que estão aqui, ó. Metade delas tem a forma triangular. Complete para justificar. Então essas são, vou contar quantas são. 1, 2, 3. Então são 3 regiões planas triangulares. Por que é um 3? Porque são 3 as planas triangulares. Ele não quer saber o total. Agora que ele vai perguntar o total. Em um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Então, em um total de 6 regiões planas. Então, eu tenho 6 regiões planas. E dessas, 3 são triangulares. São regiões planas triangulares. Para você preencher o espaço aqui, você precisa primeiro coletar os seus dados. Que dados são? Tá aqui, ó. São as figuras. Primeira informação eu vi lá que perguntou. São 3 o quê? Regiões planas triangulares. Aí eu vou aqui, ó. Procuro as planas triangulares. Todas as regiões são planas. Mas qual tem forma de triângulo? Ah, essa azulzinha. Essa amarelinha é um triângulo invertido. E essa verdinha. Então tem 3. Aí eu escrevo lá. 3 regiões planas triangulares. Em um total de... Aí eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Então 6 regiões planas. Certo? 3 é a metade de 6. Pois 3 mais 3 é igual a 6. Se eu somar as 3 que tem o formato triangular com as outras 3 que não tem, eu vou obter 3 regiões planas. Na linha seguinte, através de uma multiplicação, eu represento ou. O que significa esse ou? Que 3 mais 3 é a mesma coisa que 2 vezes o 3, que também é igual a 6. Ou, na divisão, 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, existe essa relação entre a adição e a multiplicação, e entre a multiplicação e a divisão. Letra B. Agora complete mais estas frases e justifique com a divisão. Então, ele quer que você complete as frases e justifique utilizando uma operação de divisão. Ele já está dizendo qual é a operação que você quer. Alguns somaram, achando que isso aqui era um sinal de adição. Ou subtraíram. Ou escolheram números aleatórios que o resultado não dava igual. Então precisamos verificar qual o número se encaixa aqui. Qual o valor. A metade de 20 é 5? Não, é 10. Por quê? Pois
Se eu dividir 20 para 2, vai dar 10. A metade de 14 é 7. Por quê? Por quê, professor? Porque se eu pegar o 14 e dividir entre duas pessoas, ó, 14 dividido para 2 vai dar 7. Como é que eu sei? Posso multiplicar bem aqui, ó, para mim me certificar. 2 vezes 7 vai dar 14, né? 2 vezes 10 vai dar 20. E a 2 vezes 10? Repetiu o 10 duas vezes. Bota o 10 em cima do 10 e soma. Aqui, na segunda questão, nós vamos ver a questão da... Vamos ver a terça parte. Observe agora os sólidos geométricos desenhados. O número de cubos é a terça parte do número total de sólidos geométricos. Então, a terça parte, né, dessas figuras, ele diz que são cubos. Os cubos representam a terça parte do total de figuras. Aí, semelhantemente, aqui na letra A, nós vamos fazer completar para justificar. O que quer dizer? Eu tenho que usar o número certo. Então, senão não se justificará o resultado, né? Então, vamos lá. São 2 cubos no total de 6 figuras, ó. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras, né? Dessas 6 figuras, 2 são cubo, ó. Esse aqui é um cubo, esse aqui é um cubo. Esse aqui não é um cubo, né? Isso aqui é um cilindro, isso aqui é um cone, isso aqui é uma esfera. Então, apenas esses 2 são cubo. Vamos voltar. Não. Melhor assim. São 2 são cubos. De um total de 6 figuras. Já contei que tem 6. 6 sólidos geométricos. Todos são sólidos geométricos. 2 é a terça parte de 6. Por quê? Porque eu tenho 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Certo? Então, aqui, ó, os cubos representam só esse primeiro 2. Que significa que é o total de figuras dividido por 6, né? E uma dessas partes representa a terça parte. Você pode somar, ó, 2 mais 2 mais 2 não dá 6. Então, só uma parte dessa é a terça parte. É o total dividido por 3. Ou 3 vezes 2 igual a 6. É dessa forma que vocês devem preencher. Ou o 6 dividido para 3 igual a 2. Se eu fizer ao contrário, 2 vezes 3 vai dar 6. Se eu fizer aqui, ó, 6 dividido para 2 dá 3. Né? Vejam a relação que existe entre a multiplicação e a divisão. Agora, complete com mais frases e justifique com a divisão. Então, ele deu agora outros exemplos. A terça parte de 18 é... Aí, como é que eu faço? Eu pego esse 18 e divido por 3, para me saber a terça parte dele, né? Terça. Lembra-se, terça parte vem de 3, do número dividido por 3. Então, eu pego o 18 e divido, né? Divido por 3, vou ter o 6. Então, 6 é a terça parte de 18. 6 é o 18 dividido por 3, não é a terça parte? Igualmente, em relação à terça parte de 60, que é 200. Pois, se eu dividir 60 por 3, eu vou ter... Ô, gente, desculpa, é 20. E 200 é 20. Então, ó, a terça parte de 60 é 20. Pois, 60 dividido por 3 igual a 20. Entenderam? Então, eu pego o meu total e divido por 3 e vou ter, o resultado vai ser a terça parte.
certo? A terça parte de um número é esse número dividido por 3. A metade de um número é esse número dividido por 2. Então, a forma de se fazer é isso, como vocês já sabem. Recomendação: pega o PDF, abre a folha do livro, assiste o vídeo com calma, vai parando o vídeo, vai voltando. Um vídeo desse é muito bom, você vai aprender através dele, desde que você tenha dedicação de estar assistindo ele novamente, estar tentando entender o que é que os professores estão colocando aqui. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.